Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar aqui com vocês neste momento poderoso de oração. Não importa se é a primeira vez que vocês estão conosco ou se já fazem parte desta grande comunidade de oração, todos são bem-vindos. Vamos tirar um momento juntos para nos aproximarmos de Deus e depositar nossas cargas aos seus pés. Hoje, vamos orar contra um inimigo silencioso que frequentemente perturba nossos relacionamentos e nossos corações. A ira. Se a ira já invadiu seu coração, ou se vocês estão lutando contra emoções negativas, este momento é especialmente para vocês. Preparem-se para entregar tudo isso a Deus, para que Ele os libere e os encha de sua paz. Senhor, nosso Deus, hoje vimos até Ti, reconhecendo Tua grandeza e Tua infinita bondade. Tu conheces nossos corações melhor do que nós mesmos. Vês nossas lutas, nossas batalhas contra a ira e os momentos em que perdemos a paz. Pedimos que intervenhas poderosamente em nossas vidas hoje para expulsar toda a ira que possa nos dominar e para nos encheres de Tua paz divina. Pai, confessamos que a ira pode invadir nossos corações e nossas mentes. Sabemos que é fácil ceder a essa emoção quando nos sentimos ofendidos, feridos ou frustrados. Mas Tua palavra nos lembra de não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira e não dar acesso ao inimigo em nossas vidas. Nos recusamos a permitir que a ira destrua nossos relacionamentos, altere nosso julgamento ou nos afaste de Ti. Senhor, livra-nos dessas cadeias emocionais. Tu és o Deus da paz. Tu nos chamas a sermos lentos para a ira e prontos para ouvir. Enche-nos de Tua sabedoria para que possamos agir com paciência e discernimento. Ajuda-nos a controlar nossas palavras e ações, a falar com doçura e amor, mesmo nos momentos em que a ira nos assedia. Que cada palavra que sai de nossa boca reflita Teu amor e Tua bondade. Que a doçura seja nossa resposta diante da adversidade. Pedimos-te, Senhor, que nos dês um coração cheio de misericórdia e perdão. Sabemos que a ira pode nascer de uma falta de perdão e não queremos permitir que a amargura inflame nossas mentes. Concede-nos a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam, de soltar as feridas do passado e de caminhar na liberdade que Tu nos ofereces. Que Teu Espírito Santo nos ajude a nos desapegarmos das ofensas, a não alimentá-las, mas a entregá-las em Tuas mãos, sabendo que Tu és um Deus de justiça e reconciliação. Pai Celestial, nos momentos em que a ira parece justificada, ajuda-nos a nos voltarmos para Ti. Que nossos pensamentos estejam sempre alinhados com Tua palavra e não com nossas emoções. Remove de nossos corações todo o ressentimento, violência e agressividade. Purifica-nos por dentro, Senhor, e enche-nos de uma paz que excede todo entendimento humano. Uma paz que ninguém pode nos tirar, uma paz que vem unicamente de Ti. Cremos que Tu és capaz de transformar nossa natureza onde havia ira. Senhor, pedimos que faças brotar a doçura, que plantes a alegria e o perdão. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de Tua capacidade para transformar corações e nos fazer novos em Cristo. Transforma nossas reações impulsivas em ações reflexivas, sob a orientação de Teu Espírito. Sabemos que o inimigo frequentemente usa a ira para criar divisões em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos e até mesmo em nossos corações. Mas hoje, em nome de Jesus, quebramos toda a cadeia de ira que possa nos aprisionar. Declaramos que somos livres, que a paz de Deus reina em nós e que caminhamos na luz de Sua graça. Senhor, em nossos relacionamentos com os outros, ajuda-nos a semear a paz e não a discórdia. Que cada situação que possa levar à ira se transforme em uma oportunidade para manifestar Tua graça. Ensina-nos a permanecer calmos nas tempestades, a responder com amor, mesmo quando as circunstâncias nos levam a reagir com ira.
Que cada desafio que enfrentamos se transforme em uma ocasião para crescer espiritualmente e glorificar-te. Agradecemos-te por teu amor e por tua infinita paciência conosco. Tu és lento para a ira e grande em misericórdia. Que teu exemplo seja nosso guia diário. Ensina-nos a caminhar nesta mesma paciência com aqueles que nos rodeiam, para que possamos ser reflexos de teu caráter neste mundo, escolhendo cada dia o caminho do amor, da paz e do perdão. Senhor, depositamos toda a ira, toda a frustração e toda a ferida aos teus pés. Enche-nos de uma paz sobrenatural, uma paz que invada cada canto de nosso ser, para que possamos viver em tua vontade, amando aos outros como tu nos amas. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nos dás, pela transformação que operas em nós e por tua fidelidade inquebrantável. Em o poderoso nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é uma imensa alegria estar aqui com vocês para este momento poderoso de oração. Seja esta a primeira vez de vocês conosco, ou se já fazem parte desta grande comunidade de oração, são bem-vindos. Vamos tirar um tempo juntos para nos aproximarmos de Deus e depositar nossas cargas aos seus pés. Hoje, vamos orar contra um inimigo silencioso que frequentemente perturba nossos relacionamentos e nossos corações. A ira. Se a ira já os invadiu, ou se vocês lutam contra emoções negativas, este momento é para vocês. Preparem-se para entregar tudo isso a Deus, para que Ele os libere e os encha de sua paz. Senhor, nosso Deus, vimos até Ti hoje, reconhecendo Tua grandeza e Tua infinita bondade. Tu és aquele que conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Vês nossas lutas, nossas batalhas contra a ira e os momentos em que perdemos a paz. Senhor, pedimos que intervenhas poderosamente em nossas vidas hoje para expulsar toda a ira que possa nos dominar e para nos encheres de tua paz divina. Pai, confessamos que a ira pode às vezes invadir nossos corações e nossas mentes. Reconhecemos que é fácil ceder a essa emoção quando nos sentimos ofendidos, feridos ou frustrados. Mas tua palavra nos lembra de não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira e não dar acesso ao inimigo em nossas vidas. Nos recusamos a permitir que a ira destrua nossos relacionamentos, altere nosso julgamento ou nos afaste de ti. Senhor, livra-nos dessas cadeias emocionais. Tu és o Deus da paz. Tu nos chamas a sermos lentos para a ira e prontos para ouvir. Enche-nos de tua sabedoria para que possamos agir com paciência e discernimento. Ajuda-nos a controlar nossas palavras e ações, a falar com doçura e amor, mesmo nos momentos em que a ira nos assedia. Que cada palavra que sai de nossa boca reflita teu amor e tua bondade. Que a doçura seja nossa resposta diante da adversidade. Pedimos-te, Senhor, que nos dês um coração cheio de misericórdia e perdão. Sabemos que a ira pode nascer de uma falta de perdão e não queremos permitir que a amargura inflame nossas mentes. Concede-nos a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam, de soltar as feridas do passado e de caminhar na liberdade que tu nos ofereces. Que teu Espírito Santo nos ajude a nos desapegarmos das ofensas, a não alimentá-las, mas a entregá-las em tuas mãos, sabendo que tu és um Deus de justiça e reconciliação. Pai Celestial, nos momentos em que a ira parece justificada, ajuda-nos a nos voltarmos para ti. Que nossos pensamentos estejam sempre alinhados com tua palavra e não com nossas emoções. Remove de nossos corações todo o ressentimento, violência e agressividade. Purifica-nos por dentro, Senhor, e enche-nos de uma paz que excede todo o entendimento humano. Uma paz que ninguém pode nos tirar, uma paz que vem unicamente de ti. Cremos que tu és capaz de transformar nossa natureza onde havia ira. Senhor, pedimos que faças brotar a doçura, que plantes a alegria e o perdão,
Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de Tua capacidade para transformar corações e nos fazer novos em Cristo. Transforma nossas reações impulsivas em ações reflexivas sob a orientação de Teu Espírito. Sabemos que o inimigo frequentemente usa a ira para criar divisões em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos e até mesmo em nossos corações. Mas hoje, em nome de Jesus, quebramos toda a cadeia de ira que possa nos aprisionar. Declaramos que somos livres, que a paz de Deus reina em nós e que caminhamos na luz de Sua graça. Senhor, em nossos relacionamentos com os outros, ajuda-nos a semear a paz e não a discórdia. Que cada situação que possa levar à ira se transforme em uma oportunidade para manifestar Tua graça. Ensina-nos a permanecer calmos nas tempestades, a responder com amor, mesmo quando as circunstâncias nos levam a reagir com ira. Que cada desafio que enfrentamos se transforme em uma ocasião para crescer espiritualmente e glorificar-Te. Agradecemos-Te por Teu amor e por Tua infinita paciência conosco. Tu és lento para a ira e grande em misericórdia. Que Teu exemplo seja nosso guia diário. Ensina-nos a caminhar nesta mesma paciência com aqueles que nos rodeiam para que possamos ser reflexos de Teu caráter neste mundo, escolhendo cada dia o caminho do amor, da paz e do perdão. Senhor, depositamos toda a ira, toda a frustração e toda a ferida aos Teus pés. Enche-nos de uma paz sobrenatural, uma paz que invada cada canto de nosso ser para que possamos viver em Tua vontade, amando aos outros como Tu nos amas. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nos dás, pela transformação que operas em nós e por Tua fidelidade inquebrantável. Em o poderoso nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar aqui com vocês neste momento poderoso de oração. Não importa se é a primeira vez que vocês estão conosco ou se já fazem parte desta grande comunidade de oração, todos são bem-vindos. Vamos tirar um momento juntos para nos aproximarmos de Deus e depositar nossas cargas aos seus pés. Hoje, vamos orar contra um inimigo silencioso que frequentemente perturba nossos relacionamentos e nossos corações. A ira. Se a ira já invadiu seu coração, ou se vocês estão lutando contra emoções negativas, este momento é especialmente para vocês. Preparem-se para entregar tudo isso a Deus, para que Ele os libere e os encha de sua paz. Senhor, nosso Deus, hoje vimos até Ti, reconhecendo Tua grandeza e Tua infinita bondade. Tu conheces nossos corações melhor do que nós mesmos. Vês nossas lutas, nossas batalhas contra a ira e os momentos em que perdemos a paz. Pedimos que intervenhas poderosamente em nossas vidas hoje para expulsar toda a ira que possa nos dominar e para nos encheres de Tua paz divina. Pai, confessamos que a ira pode invadir nossos corações e nossas mentes. Sabemos que é fácil ceder a essa emoção quando nos sentimos ofendidos, feridos ou frustrados. Mas Tua palavra nos lembra de não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira e não dar acesso ao inimigo em nossas vidas. Nos recusamos a permitir que a ira destrua nossos relacionamentos, altere nosso julgamento ou nos afaste de Ti. Senhor, livra-nos dessas cadeias emocionais. Tu és o Deus da paz. Tu nos chamas a sermos lentos para a ira e prontos para ouvir. Enche-nos de Tua sabedoria para que possamos agir com paciência e discernimento. Ajuda-nos a controlar nossas palavras e ações, a falar com doçura e amor, mesmo nos momentos em que a ira nos assedia. Que cada palavra que sai de nossa boca reflita Teu amor e Tua bondade. Que a doçura seja nossa resposta diante da adversidade. Pedimos-Te, Senhor, que nos dês um coração cheio de misericórdia e perdão. Sabemos que a ira pode nascer de uma falta de perdão e não queremos permitir que a amargura inflame nossas mentes.
concede-nos a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam, de soltar as feridas do passado e de caminhar na liberdade que Tu nos ofereces. Que Teu Espírito Santo nos ajude a nos desapegarmos das ofensas, a não alimentá-las, mas a entregá-las em Tuas mãos, sabendo que Tu és um Deus de justiça e reconciliação. Pai Celestial, nos momentos em que a ira parece justificada, ajuda-nos a nos voltarmos para Ti. Que nossos pensamentos estejam sempre alinhados com Tua palavra e não com nossas emoções. Remove de nossos corações todo o ressentimento, violência e agressividade. Purifica-nos por dentro, Senhor, e enche-nos de uma paz que excede todo entendimento humano. Uma paz que ninguém pode nos tirar, uma paz que vem unicamente de Ti. Cremos que Tu és capaz de transformar nossa natureza onde havia ira. Senhor, pedimos que faças brotar a doçura, que plantes a alegria e o perdão. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de Tua capacidade para transformar corações e nos fazer novos em Cristo. Transforma nossas reações impulsivas em ações reflexivas, sob a orientação de Teu Espírito. Sabemos que o inimigo frequentemente usa a ira para criar divisões em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos e até mesmo em nossos corações. Mas hoje, em nome de Jesus, quebramos toda a cadeia de ira que possa nos aprisionar. Declaramos que somos livres, que a paz de Deus reina em nós e que caminhamos na luz de Sua graça. Senhor, em nossos relacionamentos com os outros, ajuda-nos a semear a paz e não a discórdia. Que cada situação que possa levar à ira se transforme em uma oportunidade para manifestar Tua graça. Ensina-nos a permanecer calmos nas tempestades, a responder com amor, mesmo quando as circunstâncias nos levam a reagir com ira. Que cada desafio que enfrentamos se transforme em uma ocasião para crescer espiritualmente e glorificar-Te. Agradecemos-Te por Teu amor e por Tua infinita paciência conosco. Tu és lento para a ira e grande em misericórdia. Que Teu exemplo seja nosso guia diário. Ensina-nos a caminhar nesta mesma paciência com aqueles que nos rodeiam, para que possamos ser reflexos de Teu caráter neste mundo, escolhendo cada dia o caminho do amor, da paz e do perdão. Senhor, depositamos toda a ira, toda a frustração e toda a ferida aos Teus pés. Enche-nos de uma paz sobrenatural, uma paz que invada cada canto de nosso ser, para que possamos viver em Tua vontade, amando aos outros como Tu nos amas. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nos dás, pela transformação que operas em nós e por Tua fidelidade inquebrantável. Em o poderoso nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é uma imensa alegria estar aqui com vocês para este momento poderoso de oração. Seja esta a primeira vez de vocês conosco, ou se já fazem parte desta grande comunidade de oração, são bem-vindos. Vamos tirar um tempo juntos para nos aproximarmos de Deus e depositar nossas cargas aos Seus pés. Hoje, vamos orar contra um inimigo silencioso que frequentemente perturba nossos relacionamentos e nossos corações. A ira. Se a ira já os invadiu, ou se vocês lutam contra emoções negativas, este momento é para vocês. Preparem-se para entregar tudo isso a Deus, para que Ele os libere e os encha de sua paz. Senhor, nosso Deus, vimos até Ti hoje, reconhecendo Tua grandeza e Tua infinita bondade. Tu és aquele que conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Vês nossas lutas, nossas batalhas contra a ira e os momentos em que perdemos a paz. Senhor, pedimos que intervenhas poderosamente em nossas vidas hoje para expulsar toda a ira que possa nos dominar e para nos encheres de Tua paz divina. Pai, confessamos que a ira pode às vezes invadir nossos corações e nossas mentes. Reconhecemos que é fácil ceder a essa emoção quando nos sentimos ofendidos, feridos ou frustrados.
Mas tua palavra nos lembra de não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira e não dar acesso ao inimigo em nossas vidas. Nos recusamos a permitir que a ira destrua nossos relacionamentos, altere nosso julgamento ou nos afaste de ti. Senhor, livra-nos dessas cadeias emocionais. Tu és o Deus da paz. Tu nos chamas a sermos lentos para a ira e prontos para ouvir. Enche-nos de tua sabedoria para que possamos agir com paciência e discernimento. Ajuda-nos a controlar nossas palavras e ações, a falar com doçura e amor, mesmo nos momentos em que a ira nos assedia. Que cada palavra que sai de nossa boca reflita teu amor e tua bondade. Que a doçura seja nossa resposta diante da adversidade. Pedimos-te, Senhor, que nos dês um coração cheio de misericórdia e perdão. Sabemos que a ira pode nascer de uma falta de perdão e não queremos permitir que a amargura inflame nossas mentes. Concede-nos a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam, de soltar as feridas do passado e de caminhar na liberdade que tu nos ofereces. Que teu Espírito Santo nos ajude a nos desapegarmos das ofensas, a não alimentá-las, mas a entregá-las em tuas mãos, sabendo que tu és um Deus de justiça e reconciliação. Pai Celestial, nos momentos em que a ira parece justificada, ajuda-nos a nos voltarmos para ti. Que nossos pensamentos estejam sempre alinhados com tua palavra e não com nossas emoções. Remove de nossos corações todo o ressentimento, violência e agressividade. Purifica-nos por dentro, Senhor, e enche-nos de uma paz que excede todo o entendimento humano. Uma paz que ninguém pode nos tirar. Uma paz que vem unicamente de ti. Cremos que tu és capaz de transformar nossa natureza onde havia ira. Senhor, pedimos que faças brotar a doçura, que plantes a alegria e o perdão, que nossas vidas sejam testemunhos vivos de tua capacidade para transformar corações e nos fazer novos em Cristo. Transforma nossas reações impulsivas em ações reflexivas sob a orientação de teu Espírito. Sabemos que o inimigo frequentemente usa a ira para criar divisões em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos e até mesmo em nossos corações. Mas hoje, em nome de Jesus, quebramos toda a cadeia de ira que possa nos aprisionar. Declaramos que somos livres, que a paz de Deus reina em nós e que caminhamos na luz de sua graça. Senhor, em nossos relacionamentos com os outros, ajuda-nos a semear a paz e não a discórdia. Que cada situação que possa levar à ira se transforme em uma oportunidade para manifestar tua graça. Ensina-nos a permanecer calmos nas tempestades, a responder com amor, mesmo quando as circunstâncias nos levam a reagir com ira. Que cada desafio que enfrentamos se transforme em uma ocasião para crescer espiritualmente e glorificar-te. Agradecemos-te por teu amor e por tua infinita paciência conosco. Tu és lento para a ira e grande em misericórdia. Que teu exemplo seja nosso guia diário. Ensina-nos a caminhar nesta mesma paciência com aqueles que nos rodeiam para que possamos ser reflexos de teu caráter neste mundo, escolhendo cada dia o caminho do amor, da paz e do perdão. Senhor, depositamos toda a ira, toda a frustração e toda a ferida aos teus pés. Enche-nos de uma paz sobrenatural, uma paz que invada cada canto de nosso ser para que possamos viver em tua vontade, amando aos outros como tu nos amas. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nos dás, pela transformação que operas em nós e por tua fidelidade inquebrantável. Em o poderoso nome de Jesus, oramos. Amém.